Conosco, aleluia, vem cá. A igreja que é Assembleia de Deus, Ministério e Palavra de Vida. Você pode aplaudir o Senhor pela nossa querida, que Deus a use, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu sei que Deus tem algo extraordinário para a tua vida. Você veio, mas você está levando a tua vitória. Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, é motivo de muita alegria estar aqui nesta tarde. Eu quero externar ao Senhor a minha gratidão por este dia. Eu quero louvar ao Senhor por mais essa oportunidade de pregoar a sua palavra. Amém, queridos? Vim lá de Itaboraí ser canal de Deus para a sua vida nessa tarde. Glória a Deus. Quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Michel, do pastor Márcio, pela vida da pastora Camila, os demais pastores, pela vida da nossa irmã diaconisa Regina. Deus abençoe em nome de Jesus, é uma alegria. Todos os obreiros, Deus abençoe. A minha amiga Deise, que for ao canal para que estivéssemos aqui, Deus abençoe. Eu tenho uma palavra para o seu coração. E eu quero te convidar a abrir comigo em Gênesis, capítulo de número 37. Eu falei até com a pastora Camila que, enquanto ela falava aqui acerca da oferta, Deus confirmou no meu coração aquilo que Ele me deu. E eu vim dizer para você que Deus ainda faz, que Ele não mudou, Ele é o mesmo. Eu vim dizer para você que tem uma restauração sendo liberada sobre a sua vida aqui nessa tarde. Eu vim pregar para a gente que sonha e tem vivido lutas, adversidades e dificuldades. Tem visto os seus sonhos desmoronarem. Mas eu vim dizer para você que o Deus que realiza e que restaura, Ele está nesta reunião. Gênesis, capítulo de número 37, nós vamos ler a partir do verso 5. Eu sou a pastora Cristiane Peçanha, faço parte do Ministério Palavra de Vida em Marambaia, onde eu e o meu esposo, pastor Roseval, temos feito uma grande obra, ganhado muitas almas para Jesus. Glória a Deus. O que o Senhor tem feito é lindo, 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 lindo. E eu estou muito feliz porque Ele é o Deus que faz. Como Deise costuma cantar, Ele é o Deus que faz, que levanta o necessitado. Como foi o testemunho aqui da diaconisa. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que faz. E diz assim a palavra do Senhor: sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás, reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-lhe o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Verso 19. E disseram uns aos outros: eis, lá vem um sonhador mor. Deus colocou essa palavra no meu coração, palavra essa que nos fala acerca de José. E quem é José? José é aquele a quem Deus adiciona a Jacó. É o 10º filho de Jacó e o 2º filho de Raquel. Depois de vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito, foi injustamente acusado e posteriormente elevado ao cargo de governador. Foi instrumento de Deus para preservar a vida do seu povo. Morreu
morreu aos 110 anos e fora também embalsamado, segundo os costumes dos egípcios. Teve 2 filhos, Efraim e Manassés, cujas tribos também são conhecidas como a casa de Jacó. Recebeu a bênção de Jacó e também a bênção de Moisés. José é aquele que passou por caminhos de dificuldade, que passou por caminhos de humilhação, que passou por caminhos de luta. Mas o que me chama a atenção é que todos esses caminhos levaram Moisés exatamente para o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Eu vim liberar sobre essa igreja nessa noite que essa dificuldade, ela não vai te matar, ela não vai te parar, ela vai te alinhar para viver o extraordinário de Deus. Quando eu olho para essa palavra, eu aprendo muitas coisas com José. Eu tiro lições dos caminhos que José passou para viver os sonhos de Deus. E a primeira lição que eu aprendo é quando ele sai da casa do pai para a cisterna. Não tentaram enterrar os sonhos de José, tentaram enterrar o próprio sonhador. O diabo, ele não ataca o sonho, o diabo não ataca o projeto, o diabo ataca o próprio sonhador. O diabo ataca o próprio sonhador. Eu aprendo com ele, quando ele sai da cisterna ao mercado de escravo, tentaram desconstruir a imagem, a identidade de filho, mostrando para ele: a tua realidade não combina com o sonho, o teu momento não combina com o sonho. O diabo ataca o emocional. É difícil sonhar com o emocional desestruturado, com o sentimental desestruturado. Alguém com o emocional abalado não consegue nem dormir, quanto mais sonhar. A terceira lição que eu aprendo com José é quando ele passa do mercado de escravos ao serviço na casa de Potifar. Tentaram mostrar para ele que o destino dele era humilhação, era escravidão e não governo. Eu aprendo com ele também, quando ele deixa de ser um escravo livre para ser um escravo prisioneiro. Tentaram fazer José abortar o sonho, tentaram fazer José desistir do sonho, mas eu quero liberar sobre a tua vida. Levanta a tua mão para receber. Não terá aborto, não terá aborto. O projeto vai nascer, o sonho vai nascer. Alabada, calabada, calabai, alabada, calabada, arachúria, elebia, chúria, lamaia. Tem tudo para dar errado, mas o céu te trouxe aqui para dizer: continua, porque vai dar certo, continua, porque vai. O diabo está dizendo: desiste desse filho. O diabo está dizendo: desiste desse caminho. O diabo está dizendo: desiste desse casamento. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: eu sou Deus que transforma a maldição em bênção. Eu sou Deus que restaura os sonhos. Não pare de sonhar, não pare de sonhar. Não terá aborto, porque o sonho não era de José, o sonho era de Deus. O sonho não é teu, o sonho é de Deus. O projeto não é teu, o projeto é de Deus. Levanta a tua mão para pegar isso aqui. Tudo que o Senhor colocou no teu coração, Ele te dará condições para realizar. Vai acontecer, vai acontecer, vai. Calabada, calabadaras, elevada, calabada, calavas. Eu vejo projetos saindo do papel aqui. Elebia, calabada, chegue. Eu vejo portas sendo abertas dentro de outras portas. Elevada, calabaras. Não
não vai ter aborto, não vai. Porque o sonho não é teu, o sonho é de Deus. Tentaram matar José, mas o que os irmãos invejosos de José não sabiam era que o sonho não era de José, o sonho era de Deus. E quando o sonho é de Deus, ele se responsabiliza pela sua realização. Esse casamento é de Deus, essa família é de Deus, esse negócio é de Deus, esse projeto é de Deus. Não vai ter aborto, vai ter culto de ação de graça. Vai ter culto de ação de graça. O Deus que confunde os nossos inimigos, Ele está aqui. Por um caminho eles vieram, por um caminho eles vieram, assim te diz o Senhor. Mas por 7 caminhos eles vão bater em retirada. Eu aprendo com José, quando ele passa de prisioneiro a governador. Todos esses caminhos só prepararam a sua estrutura, só prepararam o seu emocional, só prepararam o seu caráter para viver os sonhos de Deus. Essa provação, essa luta, essa afronta, essa porta fechada, essa dificuldade, é Deus preparando a sua estrutura. É Deus preparando a sua estrutura. Ninguém levanta um edifício sem preparar as sapatas. Ninguém levanta um edifício sem preparar alicerce. Ninguém levanta um edifício sem coluna e sem cinta, porque senão o edifício cai. Deus está dizendo para você: esse edifício é você, esse edifício é você. Eu estou trabalhando em você, eu estou trabalhando na tua estrutura. Salmo 103:14. Eu conheço a tua estrutura e lembro-me que tu és pó. Sabe o que ele disse para Pedro? Ei Pedro, eu sei que tu és Petros, ou seja, pequena pedra, pequena rocha ou fragmento de rocha, mas cola comigo que sou a pedra angular, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele está nesse calai, ele está passeando aqui. Você é esse edifício, e esse processo são as ferramentas que Deus está usando para levantar você. Pega na mão dessa pessoa cheirosa que está do teu lado e diga assim para ela: te prepara, porque o processo não te anula, o processo te levanta. Te prepara, porque esse processo não te anula, ele vai te elevar a um nível maior. Te prepara para subir de nível, te prepara para subir de nível, te prepara para subir de nível. Eu sinto a presença dele aqui. Eu aprendo muitas lições com José, e a primeira lição que eu aprendo é que ele foi plantado na casa de Potifar, ele foi plantado no cárcere, ele foi plantado no palácio egípcio. Sabe o que eu aprendo? Não existe terreno estéril quando é Deus quem planta. Não existe terreno estéril quando é Deus quem planta. Não existe terreno estéril quando é Deus quem planta. O marido pode ser difícil do jeito que for, mas quando ele casa com uma mulher de oração, o filho pode ser desobediente como ele quiser, mas quando a mãe dele coloca a boca no pó, alabadacalabai, não existe terreno estéril. A loja foi plantada numa rua que não tem movimentação, mas quando o dono ou a dona da loja entende que Deus é o Deus que faz,
Não existe terreno estéril quando é Deus que implanta. Tinha tudo para dar errado, mas vai dar certo. João 1,46. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Alguém está olhando para Nazaré? Nazaré era desprezada pelos judeus por ter muitos estrangeiros considerados impuros, mas foi lá que Deus lançou a sua semente. Tem alguém olhando para o teu momento, tem alguém olhando para a tua geografia e achando que não vai acontecer nada, achando que mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: não existe, não existe, não existe terreno estéril quando sou eu quem planto. A segunda lição que eu aprendo é que não é um ambiente que faz uma pessoa, mas é uma pessoa de oração que faz o ambiente. Não é um ambiente que faz uma pessoa, mas é uma pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente. Eu vim dizer para você que quando você passar a orar mais, quando você intensificar mais a tua oração, quando você tiver uma vida de comunhão e receber a autoridade de Deus, aonde você colocar o teu pé, aonde você colocar o teu pé, o cenário vai mudar. José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe quem ela é e ela também sabe para o que é que ela veio. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não se embaraça com os negócios dessa vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela recebeu a missão e está determinado a colocar a missão em prática. Quando eu olho para José, eu percebo que ele sabe se comportar em todos os ambientes. Eu congreguei em uma igreja muito simples, e o pastor ele tinha um sermão muito simples para todo culto de oração. E eu gostava quando ele dizia assim, em meio às suas ministrações: o crente cheio do Espírito Santo, ele tem que ser como o jiló. Porque o jiló, se você colocar ele na carne vermelha, ele amarga. Se você colocar ele no frango, ele amarga. Se você colocar ele na salada, ele amarga. Ou seja, o jiló, ele não adere o sabor do lugar ou dos ingredientes a qual ele é colocado. Ele tem o seu sabor próprio, ele tem a sua marca própria. Deus está dizendo para a igreja: você precisa ser como o jiló. Você precisa fazer a diferença nos lugares aonde eu tenho te colocado. Você precisa preservar o caráter de Cristo em ti. Olha para quem está do teu lado com carinho, diga assim: o mundo precisa ver as marcas de Deus em nós. O mundo precisa ver as marcas de Deus em nós. O mundo faz, pastor, mas o mundo não quer ver a gente fazendo. O mundo rouba, mas o mundo não quer ver um crente roubando. O mundo bebe, mas o mundo não quer ver um crente bebendo. O mundo fofoca, mas o mundo não quer ver um crente fofoqueiro. Você já viu um crente quando ele está na roda de ímpio e quando ele tenta fazer alguma coisa errada, todo mundo levanta o dedo e aponta: mas você não é crente? Porque o mundo faz, mas o mundo não quer ver você fazer. Alabaia, você é a diferença que o mundo quer ver. Oh meu Deus do céu, a gente quer pregar para o ímpio, a gente quer dar um sermão no ímpio, mas a maior pregação para o mundo não é aquela que a gente fala, é aquela que a gente vive. Tem um escritor que ele vai dizer assim: é melhor que a língua se cale e as obras fale, do que as obras se calar e o mundo continuar a falar. Oh meu Deus do céu, está na hora de você parar de falar e começar a fazer. Está na hora de você parar de falar e começar a abraçar. Está na hora de você parar de falar e começar a orar, perdoar, andarai, labada
O mundo precisa ver o que, pastora? As marcas de Deus em nós. E ele seguia influenciando e não sendo influenciado. E ele seguia no poço, na prisão, na casa de Potifar. Ele era o mesmo. Ambientes não alteravam a sua identidade. Irmãos, a gente ora pelo sobrenatural, a gente ora pelo extraordinário. Mas eu tenho uma pergunta para você: será que a nossa oração está combinando com a nossa posição? Não adianta vir aqui, irmãs, orar pelo marido e tratar o marido mal em casa. Não adianta vir aqui profetizar pelo filho e não ser uma mãe de oração em casa. É disso que eu estou falando com você. Você precisa se posicionar. Quando você se posicionar e entender o que o céu tem para fazer, aí o cenário vai começar. Vai começar. Não permita que os ambientes alterem a sua identidade. No cárcere ele era ainda José. Oh meu Deus, na prisão era José. Na casa de Potifar ele era o mesmo José. Os ambientes não podem alterar quem nós somos em Deus. Deus nos planta em lugares inférteis, infrutíferos, e Ele espera que nós frutifiquemos. Que é um conselho: não decepcione a Deus. Não decepcione a Deus. Às vezes nós estamos como Gideão em lugares que não queríamos estar, fazendo coisas que não gostaríamos de fazer. Mas o que eu acho lindo é que Gideão estava na brecha, e o posicionamento de Gideão trouxe um grande resultado, não só para ele, mas para a nação. Levanta a tua mão, levanta, porque o teu posicionamento, a tua entrega vai trazer resultado, e não vai ser só para você, vai ter resultado para tua casa, para calabada, calavaz. Se você tem mão para levantar, levanta. Se você tem glória para liberar, libera. Se você tem voz para adorar, adore ao Senhor. O Deus que faz está aqui. Não basta só sonhar, como foi falado pela pastora. É necessário não desistir dos sonhos. Não basta só sonhar, é necessário investir nos sonhos. Não basta só sonhar, é necessário perseverar pelos sonhos. Só você que sonha em ver teu marido no altar, só você que sonha em ver teu filho no altar, levanta a tua mão, porque o Deus que faz, Ele está na casa. Porém, entre o sonho e a sua realização, existem caminhos de provas a serem percorridos, etapas que não podem ser queimadas. Ele passou pelo caminho da perseguição dentro da sua própria casa. Ele passou pelo caminho da traição no meio da sua família. Ele passou pelo caminho da tentação dentro do trabalho. Ele passou pelo caminho da calúnia. Ele passou pelo caminho da ingratidão. Mas quer saber o que eu tenho para te dizer? Momentos não definem destinos. Momentos não definem destinos. O momento era de escravidão, mas o destino era de governo. O teu momento pode ser de provação, o teu momento pode ser de dor, o teu momento pode ser de choro, mas momentos falam de estado, e todo estado é passageiro. Levanta a tua mão para receber. Momentos não definem destino. O teu destino será governo, 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 governo. Calabada, calabai. Alabada, calabada, chore, alamai. Pastora, mas como vencer as provas sem queimar as etapas? Se eu fosse você, anotava: primeiro, viva acima da mediocridade. Como? Não aceite viver de migalhas, porque as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Conquiste seu espaço sem derrubar ninguém, porque o que Deus tem para você é para você.
A roupa de José não cabia em ninguém. Então não precisa empurrar, não precisa falar mal, não precisa sujar as vestes, não precisa brigar. O que é teu e vai chegar na tua mão. Nabadacalai. Destaque-se por ser íntegro. Ele ainda está à procura dos verdadeiros. E se ele está procurando é porque estão sumidos. Mas se ele continua procurando é porque eles ainda existem. A segunda coisa, viva de tal forma que seus caluniadores e críticos se passem por mentirosos. No fundo, Potifar sabia que era mentira, senão José já estava morto, conforme o costume da época. Oh meu Deus do céu, se ele tivesse certeza de que o que a sua esposa estava falando era verdade, então José estaria morto. Posso te dar um conselho nessa noite? Deixa quem quiser falar, deixa falar, deixa postar, deixa ir para status, deixa ir para o feed, deixa quem quiser falar. Você não é feito de palavras, você é feito de atitudes. Você não é o que os outros falam, você é o que você faz com aquilo que os outros falam. Alai, Jorrévia. Ele manda calabarachúria. Você não é o que os outros falam, você é o que você faz com o que eles falam. Você não é feito de palavras, você é feito de atitudes. Terceiro, não negocie princípios. Honre a Deus e Ele te honrará. Ele preferiu perder tudo. Oh meu Deus, eu acho muito lindo. Mas ele não perdeu a integridade nem a identidade. Quantas pessoas se vendendo ou trocando a primogenitura por um prato de lentilha. Quantas pessoas se vendendo por uma oportunidade, por uma viagem, por uma vaga de emprego. Quantas pessoas fazendo aliança com quem não é para se aliançar e depois culpando a Deus pelas coisas que estão erradas. Deus me trouxe aqui para dizer para você: perca a oportunidade, mas não perca a identidade. Perca a oportunidade, mas não perca a identidade. Perca a oportunidade, mas não perca a identidade. Continua sendo fiel, continua sendo fiel, continua sendo fiel. Quarto, rejeite o ódio. Ele tinha um coração perdoador e misericordioso. Ele estendeu a mão para aqueles que lhe derrubaram. Às vezes a gente faz a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas somos incapazes de perdoar. Somos incapazes de liberar perdão. Somos incapazes de abençoar, de levantar, de ajudar alguém que se levantou contra a nossa vida. Pastora, qual o nome disso? Hipocrisia. A Bíblia diz para mim e para você: antes de ofertar, te conserta primeiro e oferta depois. A Bíblia também diz assim: segui em paz com todos. E depois, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ora muito, mas é rancoroso. Jejua muito, mas é rancorosa. A ordem do céu para você nessa tarde é: sacrifique os seus direitos na oração. Sacrifique os seus direitos na oração. Está na hora de você liberar essa dívida. Está na hora de você liberar esse agressor. Está na hora de você entender o que é graça. Está na hora de você entender que você precisa perdoar, porque você também foi perdoado. Olha para quem está do teu lado com carinho e diga assim: dai de graça. Dai de graça o que de graça você também recebeu. Dai de graça. E como disse aqui o pastor, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Como disse a diaconisa, nós somos pó, barro e caco entre os cacos.
Está na hora da gente entender que graça é favor imerecido. E a gente precisa entregar aquilo que a gente também recebeu sem merecer. A quinta coisa que eu aprendo é que nós não podemos desperdiçar as oportunidades. Meu esposo gosta de dizer uma frase lá do Nordeste que diz assim: cavalo arriado só passa na nossa frente uma vez. Não desperdice oportunidades, porque tem portas que só se abrirão uma vez, tem conexões que só acontecerão uma vez. Não desperdice a oportunidade. Duas coisas que não voltam mais: oportunidade perdida e palavra lançada. Oh, glória a Deus. E a sexta coisa, a gente encerra, que eu aprendo é: nunca se esqueça que Deus está no controle. As mãos de Deus estavam dirigindo José. Confia no processo, porque Deus sabe o que está fazendo. Confia no processo, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Você pode ficar de pé comigo? Fica de pé em nome de Jesus.